Nos ajuda a tomar decisões aqui nessa noite. Nós colocamos a vida do teu filho nas tuas mãos, a vida da sua família, seu ministério, tudo aquilo que o Senhor ainda vai realizar através da vida desse menino. Nós louvamos o Senhor e te pedimos, continua falando conosco. Essa é a nossa oração enquanto igreja, e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo, meus irmãos. Crônicas 29, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 28. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 28. Vamos estar falando um pouco sobre a vida de Davi, né? O tema da série de mensagens que está sendo ministradas é resiliência. E tem muitos exemplos na Bíblia de resiliência. Os próprios Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, José, que foi governador do Egito. E Deus colocou no meu coração para falar um pouco de Davi, sobre a vida dele, sobre a trajetória dele, sobre os principais pontos que mostram que ele foi uma pessoa resiliente e que a sua resiliência conduziu ele à vitória. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, somente o versículo 28, diz assim: E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, irmãos? Irmãos, eu comecei, o título da mensagem é Aprendendo com a Resiliência de Davi. Eu destaquei esse versículo no final da vida de Davi. Por quê? Porque Davi, ele teve final de vida extraordinário. O final de vida dele, os últimos dias da vida dele, foram dias que valeram a pena de ser vivido. Só que eu quero chamar a atenção que esse final que Davi teve, não foi porque ele era rei, não foi esse o fato. Porque se vocês vão ver na trajetória da monarquia de Israel, outros reis que também foram levantados por Deus, tiveram um final de vida triste. Foi falado aqui de manhã de Saul, que morreu sendo atormentado por espírito maligno, já não ouvia mais a voz de Deus, e foi rejeitado pelo próprio Deus. Um outro exemplo de um rei que morreu de uma forma triste foi Uzias, que tomou a função do sacerdote e ofereceu o holocausto no templo do Senhor. Por causa disso, ficou leproso, caiu no ostracismo e morreu esquecido com lepra. E se você for ver, como Acabe também, a Bíblia cita exemplo de outros reis, de outros monarcas, que foram levantados por Deus, mas que em algum momento da sua vida se desviaram, falharam, engrandeceram seu coração e tiveram um final de vida triste. Então Davi não teve esse final de vida porque ele era rei. Essa vida de Davi, esse final de vida de Davi, foi o resultado de toda uma vida que podemos chamar de resiliência. E eu destaquei aqui 10 pontos que mostram que Davi foi uma pessoa resiliente, um servo de Deus resiliente, e de que nós podemos aplicar para a vida. E um pedido que eu faço, irmãos, é que essa mensagem seja mensagem para depois do culto. Seja mensagem para quando você voltar para a sua casa, para quando você voltar para o seu trabalho, para quando você voltar para a sua realidade. Porque a resiliência é isso. A resiliência ela só faz sentido quando ela é aplicada na nossa vida. E falando de um modo bem simplificado, resiliência é a capacidade que o indivíduo tem de se adaptar aos problemas, às adversidades, aos momentos difíceis que aparecem na vida de todo mundo e de superá-los. E você vê na vida de Davi vários momentos difíceis que ele teve que enfrentar, e ele, através da resiliência, ele se adaptando àquilo ali e ele superando. O primeiro ponto que eu vejo que Davi era uma pessoa resiliente Davi enfrentava os problemas
de frente. Davi era um homem que ele enfrentava, ele ia lá e encarava os problemas de frente. Fernando, o que é encarar os problemas de frente? É você reconhecer que existe o problema e ter equilíbrio emocional, psicológico e buscar meios com a orientação de Deus de como você vai lidar e resolver aquele problema. Irmãos, hoje em dia, na atualidade, tem muitas pessoas que quando o problema surge, quando a dificuldade vem, quando a adversidade acontece, eles tomam duas atitudes mais comuns, que são totalmente erradas. Primeiro, uns se alienam e diz que não está acontecendo nada. O problema está ali, o problema é real, o problema está causando dor, está causando sofrimento, está causando desgraça, desgaste, mas a pessoa, ela prefere se privar da realidade por medo, por não ter capacidade de encarar a realidade, de encarar o problema. E outro, uns reconhecem o problema, só que entram em desespero, perdem a capacidade de raciocínio, perdem a capacidade de análise crítica, de analisar o problema e buscar uma forma de superá-lo. E o primeiro problema que Davi enfrenta, eu vou dividir aqui o problema na esfera muito difícil e o problema na esfera do impossível. O primeiro problema que Davi enfrenta, que está na esfera do difícil, é o leão e o urso. Todo mundo sabe aqui que Davi era um pastor de ovelhas. Está lá com o seu cajado, com a sua funda, cuidando das ovelhas de seu pai. E quando ele vai enfrentar Golias, ele relata para Saul, que Saul olha para ele e fala, olha, você não vai poder enfrentar esse gigante. Esse gigante é homem de guerra desde a sua mocidade, tarará, tarará, os irmãos conhecem a história. E agora ele fala assim, olha, o teu servo, está lá no capítulo 17, a partir do versículo 35, o teu servo enfrentou um urso e um gigante, um urso e um leão. Apareceu um urso, pegou uma ovelha do rebanho. Eu fui lá, matei o urso e peguei a ovelha de volta. O leão é a mesma coisa. Irmãos, Davi, ele era alguém que ele enfrentava os problemas de frente. Sabe por quê, irmãos? Ele podia muito bem fazer assim, ó. Ih, pegou a ovelha, eu vou falar com meu pai que o leão ou o urso apareceu, pegou a ovelha. E o que eu posso fazer? É um leão, é um urso. Só que ele sabia que como um predador, como o leão ou o urso achou comida fácil, eles iriam retornar àquele local, ou então iriam atrás das ovelhas para capturá-las novamente. Então ele falou assim, eu preciso resolver esse problema. Mesmo que o leão e o urso deu um prejuízo para ele, foi difícil, mas ele foi lá e matou o leão e o urso. A primeira coisa que Deus diz para você, encare o problema. Encare o seu problema. Não adianta você se negar, não adianta você se alienar, não adianta você sair da realidade, você se desesperar. Isso não vai resolver. O que vai resolver é você ir lá e matar o seu problema. Porque se você se fugir, se você se alienar, se você se desesperar, o teu problema ele pode até aparentemente ir embora. Mas depois ele vai voltar muito pior e vai te causar mais prejuízo. Davi sabia que se ele deixasse o leão vivo, que se ele deixasse o urso vivo, eles iriam voltar, iriam predar, matar mais ovelhas. E era um problema difícil, irmão. Nós estamos falando de um leão e um urso. Nós estamos falando de dois animais de grande porte, duas feras, dois animais perigosos. E esse garoto tem a atitude de ir lá e matar o problema. Ei, mate o seu problema. Não permita que o seu problema se enraize. Não permite que o seu problema cresça ainda muito mais do que ele já está, seja ele qual for. Fernando, o meu problema é financeiro. Mate o seu problema. Não gaste mais do que você recebe ou do que você tem. Se o seu problema está na área familiar, alguém te magoou, você magoou alguém, vai lá e se conserte com essa pessoa. Se o teu problema está nas relações, vá lá e seja uma pessoa melhor, mais agradável. Se o teu problema está na sua saúde, você foi no médico e foi diagnosticado alguma doença, não finja que está tudo bem. Se trate, se cuide. Tome os medicamentos, acompanhe tudo que o médico receitou para você. Se o teu casamento está por um fio,
E as pessoas estão olhando e estão vendo a imagem de perfeição, mas lá dentro está tudo um caos. Resolva o seu problema. Converse com o seu cônjuge, com sua cônjuge. Mate o problema. E o problema aqui, irmãos, ele está na esfera difícil. Aqui, você com sua capacidade, com sua inteligência, com suas habilidades naturais, talvez você consiga resolver. Com sua sabedoria, usando a sua massa cerebral, talvez você consiga resolver. Davi, irmãos, a Bíblia não fala, mas a gente pode conjecturar. Talvez Davi armou uma armadilha, ou então atirou com o leão, com o urso, no leão, no urso com a funda, enfim, feriu ele de algum modo. Porque um garoto de 17 anos jamais poderia enfrentar um leão, um urso, no combate direto, no combate frontal. Muito provavelmente Davi preparou uma armadilha, esperou o leão vir, esperou o urso vir, e quando ele caiu na armadilha, Davi foi lá e terminou de matar. E acabou com o problema, que ali estava causando prejuízo a ele e toda a sua família. Mate o seu problema. É o primeiro ponto que eu quero frisar, irmãos. E dentro ainda do ponto 1, tem agora um problema que sai da esfera do difícil e vai para a esfera do impossível, que é o gigante Golias. Davi vai levar pão e queijo para os seus irmãos, e ele se depara com um gigante que há 40 dias afronta o exército de Israel e propõe algo. Ele diz assim: olha, desça um homem daí, desça um soldado aí do exército de Israel e me enfrente. Se ele vencer, nós filisteus seremos seus escravos, mas se eu vencer, vocês israelitas serão nossos escravos. Ninguém vai, irmão. Nem Saul, que era o rei que tinha 1,80 m aproximadamente. Os estudiosos calculam essa altura do Saul. A Bíblia fala que sobre os israelitas, eles sobressaíam os ombros, ou seja, Saul era um homem alto, era um homem que tinha porte físico, e era o rei. Nem ele foi. Ninguém foi. E agora, quando Davi vê aquilo, ele se dispõe a enfrentar o gigante. A diferença do leão, do urso, do gigante, está no raciocínio, irmão. Golias é um ser humano, tem capacidade cognitiva, pensa, e é um homem que desde a sua mocidade guerreava, ou seja, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E agora o seu oponente é um garoto, que nunca tinha empunhado uma espada, que nunca tinha entrado num campo de batalha. Era impossível, irmãos, para Davi vencer aquilo. O problema agora saiu da esfera do difícil e entrou na esfera do impossível. Mas, Fernando, me diz uma coisa, mesmo no impossível, tem como a gente fazer alguma coisa? Tem. Tem como. Fernando, mas não é impossível? É impossível. Mas até no impossível, Deus quer ver uma atitude nossa. Deus quer ver a nossa resiliência. Deus quer ver a nossa posição diante do problema. Se o impossível bateu a sua porta, deixa eu dizer uma coisa, a questão não é o problema em si, a questão é como você vai lidar diante do problema. Qual vai ser a tua posição? Qual vai ser o seu olhar? Se você vai pegar o problema e vai magnificar ele, ou se você vai magnificar o seu Deus, que é maior do que o problema. E Davi aqui tem atitudes que fazem ele superar esse problema, que é impossível. Primeiro, Davi age com inteligência, fé, usa suas habilidades e, acima de tudo, sua total dependência e confiança em Deus. Quando ele chega para Saul e fala assim: ó, Saul, eu vou lutar contra o gigante. Saul pega e fala assim: toma minha armadura, bota a armadura. Agora você imagine a armadura de um cara de 1,80 m, num garoto de aproximadamente 1,65 m a 1,70 m. É uma desproporcionalidade muito grande. E Davi coloca a armadura, agora vai andar igual um Robocop, sem óleo na junta, e fala assim: ó, isso para mim não dá não. Me dá a funda e a pedrinha, que nisso aqui eu sou craque. Isso aqui eu sei manusear. Davi usa as habilidades que ele tem para enfrentar o problema. E essas habilidades são potencializadas quando ele chega diante do gigante e fala assim: olha, eu vou a ti em nome do Deus vivo. E hoje mesmo, o Senhor dos Exércitos, a quem tu tem afrontado, te entregará em minha mão, e as águias do céu vão comer tua cabeça, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel.
deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o impossível bate a tua porta, você recorre a quem? Ao político? Ao fofoqueiro? À irmã Doquinha? Ao irmão Sapatinho de Fogo? Ou você recorre a Deus? Ou você vai aos pés da cruz e expõe a sua situação e fala: Senhor, é impossível. Para mim não dá, para mim não tem jeito. Eu já tentei de tudo. Está além de mim, está além das minhas capacidades. Me ajuda. Davi sabia, irmãos, que no frente a frente ele não iria vencer Golias. Era impossível. E agora, ele com suas habilidades, ele usa inteligência. Ele olha para Davi, ele olha para Golias. Golias era um gigante que estava com uma couraça, com escudo, com lança, estava todo vestido. Só que ele olha para a cabeça de Davi e vê uma fenda. E ele fala: é ali que eu vou acertar. E ele mira, pum, o gigante cai. E Davi vai e corta a cabeça do gigante. E assim dá vitória a Israel e a todo o povo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você tem feito com os seus impossíveis? A quem você tem entregado o seu problema que é impossível? Não adianta você falar para o teu irmão, para a tua mãe, para o teu pai. Não adianta você falar para quem quer que seja. Sabe por quê? São seres humanos limitados igual a você. Não adianta você pedir para que Ciclano e Beltrano te ajude. É só o Deus de Israel que tem a capacidade de te livrar dessa situação e te dar a vitória. É só o Deus de Israel. E o conselho que eu te dou hoje é: use suas habilidades, use sua inteligência, use sua fé, use sua coragem, mas acima de tudo, tenha plena e total confiança e dependência de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Se você observar, todas as pessoas que foram dependentes de Deus, elas foram além. O homem, o ser humano, o homem natural está limitado a tempo, ao pecado e a recursos. Ele pode ir até determinado lugar, mas dali ele não passa, porque seus recursos, sua inteligência, suas habilidades chegaram no limite. Agora, quem é dependente de Deus vai além. Quem é dependente de Deus vai adiante. Quem é dependente de Deus prossegue. Quem entregou sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso vai e chega em lugares onde poucos chegaram. É o exemplo de Davi. Você tem esse privilégio. Seja total dependente de Deus. Que Ele tem o poder de mudar a sua história. O segundo ponto, irmãos, da resiliência de Davi, que fez com que ele alcançasse, vencesse as dificuldades e alcançasse vitórias, ele cria na promessa que Deus fez que ele seria o rei de Israel. Irmãos, você tem crido no que Deus te prometeu? Nós, como igreja, nós temos crido que um dia o nosso Senhor Jesus vai voltar para nos tirar desse mundo de injustiça e nos levar para morar com Ele. É uma promessa universal. Você tem crido nas promessas individuais que Deus fez a você, que Deus fez à sua família, que Deus fez para o Brasil? As promessas de Deus, irmãos, são um combustível que nos motiva e nos movimenta para ir avante em meio à dificuldade. Muitas das vezes só tem a promessa, só tem o sonho, só tem o projeto para a gente se apegar. Porque às vezes, irmãos, nós vivemos situações na vida que a gente olha para um lado, olha para o outro e não tem mais jeito, vão naufragar. A escuridão toma conta, a incerteza, a dúvida, o medo. E é nesse momento que nós nos agarramos às promessas de Deus, cremos, acreditando que Ele é fiel para cumprir, e prosseguimos em frente. O que foi que Deus te prometeu? O que foi que Deus falou no teu coração? O que Deus ministrou e disse que ia fazer na sua vida? Talvez o tempo passou, nada aconteceu, caiu no esquecimento, caiu no ostracismo. Davi levou 10 anos, aproximadamente, da primeira unção, quando Samuel foi lá e ungiu ele, até ele chegar no trono de Judá,
foi 10 anos. E para ele se tornar rei de todo Israel, foi mais 7. Olha o tempo que levou, irmãos. 17 anos e meio aproximadamente. Quase 20 anos para Davi se tornar rei de todo Israel. Mas Davi, mesmo todo esse período, ele acreditou e confiou que Deus era poderoso para cumprir tudo que tinha prometido. Você tem duvidado das promessas de Deus ou você continua crendo? Hoje Deus diz para você, as promessas ainda estão de pé. Os sonhos que Deus colocou no teu coração ainda estão valendo para esse tempo. Não importa a pandemia, não importa nada. Os sonhos de Deus que Deus sonhou para você, para a Igreja Batista Betel do Pilar, para o bairro do Pilar, ainda estão de pé. Mas é necessário acreditar neles e se mover em direção a eles, como Davi fez. O terceiro ponto, irmãos, fundamental da resiliência, que permitiu que Davi sempre alcançasse vitórias. Davi era um homem que consultava a Deus. Os irmãos se lembram de quando Davi vai e livra a cidade de Keila dos filisteus? Davi vai e livra a cidade de Keila dos filisteus. E fica ali, e agora ele fica sabendo que o exército de Saul, que Saul está vindo ao seu encontro para matá-lo. Davi, usando a lógica, poderia falar assim: eu livrei eles, eu salvei a vida deles, eles também vão me guardar, eles também vão me proteger. Não, irmãos, Davi era um cara que ele tinha inteligência espiritual, discernimento espiritual. Ele consulta a Deus e pergunta: Senhor, Keila vai me entregar a Saul? E Deus, através do profeta, disse: vai. E Davi, sai fora. Muitas das vezes, irmãos, tem situações que são óbvias. Aparentemente, tem situações que são lógicas. Mas nem sempre o que é lógico é o que é certo, é o que vai ser a resolução do problema, é o que vai trazer a vitória. Por isso, em tudo que você for fazer, consulte a Deus, pergunte ao Senhor, peça instrução, peça sabedoria, peça entendimento. Diga: Senhor, o que eu faço, aonde eu devo agir, o que eu devo fazer, com quem eu devo me relacionar, como eu devo me portar, quais caminhos que eu devo seguir. Senhor, é esse mesmo concurso que o Senhor quer que eu faça? Esse rapaz ou essa menina que o Senhor quer que eu namore? É aqui mesmo nesse lugar que o Senhor quer que eu more? É nesse emprego, é nessa empresa que o Senhor quer que eu fique? Muitas das vezes, irmãos, somos derrotados e passamos por problemas pelo simples fato de não buscar a Deus e não consultá-lo e não pedir a Ele a sua orientação e para onde Ele quer nos dirigir. E deixa eu te falar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes Deus vai te dirigir aparentemente para o lugar da derrota, mas é lá que vai estar a vitória. A Bíblia fala que quando Jesus é batizado e o Espírito Santo vem sobre ele, o Espírito Santo conduz ele ao deserto. E quem estava lá no deserto esperando ele? O diabo. E lá ele é tentado por 40 dias. Mas Jesus, através do poder da palavra, do jejum, da oração, vence. E depois desses 40 dias que o diabo é repreendido, os anjos aparecem e servem um banquete a Jesus. Deus agora tira Israel do Egito e bota Israel aonde? No deserto. Um lugar improdutivo, tanto de dia quanto de noite. De dia um calor escaldante, de noite 0 graus, temperatura baixíssima. E de dia um calor escaldante entre 45 a 50 graus. Não tem possibilidade de vida nem durante o dia, nem durante a noite. E ali, naquele lugar infrutífero, naquele lugar aparentemente sem vida, naquele lugar de derrota, naquele lugar de morte, que o Senhor sustenta um povo de quase 2 milhões de pessoas por 40 anos. Querido, esse lugar que você está hoje, aparentemente pode ser um lugar de derrota, mas se foi Deus que te colocou aí, fique, porque vai ser aí que vai vir a vitória, que vai vir o milagre, que vai vir a exaltação, que vai vir a porta aberta, que vai vir a resposta, que vai vir a cura. Davi, irmãos, ele estava sendo perseguido por Saul tão implacavelmente que ele tem uma ideia. Ele fala assim: olha, vamos lá para Gate.
Tá louco, Davi? Gate é território dos filisteus, eles vão nos matar. Vamos para Gate. E lá em Gate, o rei Aquis, primeiro fica meio assim, mas depois acolhe ele. E Davi agora passa a morar em Ziclag. E fica ali por aproximadamente 1 ano e 4 meses. Na terra do inimigo, irmãos. Usando a lógica humana, era para Davi continuar no deserto, procurar um outro aliado, continuar em Israel se escondendo, mas não. Ele vai para território inimigo. E ali, o território, o local onde aparentemente ele poderia morrer, e tinha grandes chances para isso, porque já tinha imposto várias derrotas e humilhações aos filisteus, foi ali que Deus guardou Davi e o protegeu da ira e das mãos de Saul. Ei, querido, o lugar que você está, foi Deus que te colocou? Se foi Deus, fica tranquilo, que o milagre vai surgir daí. Quarto ponto, irmãos. Davi acreditava no potencial das outras pessoas. Davi era um homem que, quando ele olhava para as outras pessoas, ele acreditava, ele tinha a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ele tinha a capacidade de ver a dor do outro e acreditava que Deus poderia mudar a história desse outro, como mudou a sua própria história. Davi tinha empatia. O primeiro exército que ele formou foi um exército de aproximadamente 400 homens. E esse exército, desses 400 homens, diz lá, depois você lê, que esses homens eram homens desgostosos, endividados, que estavam em aperto, eram homens que estavam emocionalmente quebrados, depressivos, que estavam devendo todo mundo e que tinham sido excluídos pela sociedade. E Davi agora pega esses homens que nenhum rei ou nenhum comandante em sã consciência ia querer para compor o seu exército e forma ali o seu primeiro exército. Se você for continuar lendo, tempos depois, esses homens que estão nessa situação difícil se tornam capitães, generais, os valentes de Davi, soldados valorosos. Através da vida de Davi, através da resiliência de Davi, a vida desses homens foi transformada. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você não pode parar? Sabe por que você não pode chutar o balde? Sabe por que você não pode retroceder? Porque a sua resiliência está contagiando outras pessoas que também estão pensando em desistir, mas estão vendo a sua perseverança, estão vendo a sua fé, estão vendo a sua determinação, e através de você, Deus tem motivado elas a continuar também. Você tem sido resposta, tem sido coluna, tem sido a mão de Deus para curar, para restabelecer, para fazer com que as pessoas vão em frente. É por isso que você não pode desistir. Ah, Fernando, você fala, é mole você falar isso. Nessa pandemia eu fiquei desempregado. Nessa pandemia eu perdi um ente querido. Por causa desse maldito vírus, as portas se fecharam. Davi estava sendo perseguido por Saul. Não tinha feito nada. Era inocente. E por quase 10 anos, perseguido implacavelmente por um ciúme doentio que Saul tinha contra ele. E mesmo assim ele não desistiu. Você vai desistir? Se você tombar, outras pessoas também vão tombar. Porque você tem sido exemplo. E a sua resiliência tem contagiado outras pessoas a seguirem em frente. Não pare. Não retroceda. Está difícil, está machucando, está complicado. Mas continue. Porque um dia da glória, você vai olhar para trás. Jesus vai te chamar e vai olhar assim, olha, está vendo esse pessoal aí, ó? Que você nem sabe quem é, muitas das vezes. Está vendo esse pessoal aí? Esse pessoal chegou aqui através da sua vida, através do seu exemplo, através da sua determinação. A sua resiliência contagiou eles. E por causa da sua fé, da sua fidelidade, eles chegaram aqui. Não desista. Você tem sido resposta em mão de Deus na vida de muita gente. Tem pessoas te observando. Tem muito crítico? Tem. Tem muita pessoa que baixa o porrete? Tem. Tem muita pessoa que só sabe falar mal? Tem. Mas também tem muita pessoa que se espelha. Tem muita pessoa que observa e tira forças da sua perseverança. O quinto ponto, irmãos, que mostrava que Davi era um homem com resiliência, é que ele tinha um objetivo bem definido. Todo ser humano, irmão, ele precisa ter um foco na vida.
aonde que ele quer chegar, quais são os projetos dele, quais são os sonhos e os objetivos. E Davi tinha isso muito bem. Quando Saul morre e o reino se parte, Davi vai reinar no sul, em Hebrom, Judá, e Isbosete, o filho mais novo de Saul, vai reinar no norte, em Israel. Davi poderia ter falado assim, olha, Davi poderia ter mandado um mensageiro lá para Isbosete e falar assim, Isbosete, olha, não vamos brigar não. Governa aí o norte, eu vou governar o sul e está tudo bem. A gente faz umas alianças, uns acordos diplomáticos. Tu governa aí, eu governo aqui, está tudo na paz. Davi fez isso, irmão? Não. Porque a promessa que foi feita a ele, não é que ele seria rei de Hebrom e de Judá. Era que ele seria rei de todo o Israel. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a obra de Deus na sua vida não está completa, não é para você parar não. Quem mandou você parar? Se o teu objetivo que Deus colocou no teu coração, o que você apresentou a Deus e Deus aprovou, ainda não está completo, o milagre ainda não aconteceu. O milagre só é completo quando a bênção se torna plena e completa. A vitória só é decretada quando o milagre, de forma plena, acontece. E aqui você precisa ter os seus objetivos bem definidos. O que você quer ser? Onde você quer chegar? Ai, Fernando, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu faço direito, não sei se eu faço medicina, não sei se eu faço... O tempo passa e não faz nada. Ai, Fernando, eu não sei se eu congrego na Betel, eu não sei se eu congrego na Assembleia, eu não sei se eu congrego na Presbiteriana. Eu não sei se eu quero cantar, eu não sei se eu quero pregar. Tenha seus objetivos bem definidos. Deus não age na confusão, Deus não age na dúvida. E se você tem a dúvida, porque todo mundo tem, peça a Deus orientação para te mostrar qual é o teu chamado, qual é o teu propósito, qual é aquilo que Deus determinou para a sua vida. E quando isso ficar bem claro, quando isso ficar bem objetivo, daí você vai e segue. Davi, irmãos, não aceitaria outra coisa, porque ele sabia que quem tinha feito a promessa era Deus. Não foi para ele ser rei de Hebrom, foi para ele ser rei de todo Israel. Tenha um objetivo bem definido. O ponto 6, irmão, isso aqui é muito importante para os nossos dias. Davi reconhecia seus pecados, se arrependia e enfrentava a consequência dos seus pecados. Davi está lá. Os reis estavam na guerra e Davi decidiu ficar no seu palácio. Está lá andando, olhando lá, admirando. Daí do outro lado vê Betseba nua tomando banho. Chama Betseba, chama primeiro o seu servo e fala assim, de quem é aquela mulher? O servo, olha, a mulher de Elias, teu servo. Ah é? Manda ela aqui, chama ela aqui. E os irmãos conhecem o resto da história. Quando Natan vai e confronta Davi, Davi poderia, não, eu não fiz isso, eu sou inocente, não. Davi vai, reconhece o seu erro, rasga suas vestes e se arrepende de coração. Só que, irmãos, tem um detalhe que muita gente não entende. Quando a pessoa se arrepende, ela recebe o perdão de Deus. Mas quem disse que o perdão de Deus vai anular as consequências do pecado? Quem disse isso? O fulano matou alguém. Deus perdoou, ele se arrependeu? Deus perdoou, perdoou. Mas quem disse que ele não vai ter que ir em cana para cumprir a pena dele? Você adulterou, se arrependeu, Deus te perdoou? Perdoou. Mas quem disse que você não vai enfrentar uma disciplina, a vergonha e a frieza do seu cônjuge pelo seu ato? As pessoas estão muito enganadas, irmão. Acha que Deus vai quebrar galho, acha que Deus vai passar a mão na cabeça, acha que Deus vai tampar o sol com a peneira, vai jogar sujeira para debaixo da pente. Deus é reto, Deus não compactua com o pecado. Você se arrependeu, Deus perdoou, amém. Mas tenha resiliência, enfrente as consequências do seu pecado. Seja homem, seja mulher, seja servo. Ah, Fernando, eu não posso, porque eu vou me envergonhar. Davi enfrentou, irmãos. A primeira consequência que Davi enfrentou foi a perda do filho, do primeiro filho que Batseba teve. Ficou uma semana orando e jejuando, pedindo a Deus para salvar a criança, e a criança morreu. O segundo, o seu próprio filho mais velho, Aminon, que seria herdeiro do trono, agora estrupa sua filha.
E o seu outro filho, além de matar o seu filho mais velho, que é Absalão, vai e futuramente toma o seu trono. Davi é apedrejado, tem que fugir como se fosse um animal. Ele enfrentou tudo isso, irmão. Em nenhum momento você vê ele questionando contra Deus. Da mesma forma que ele foi homem para pecar e para cometer o adultério e o homicídio, ele também foi homem para assumir o erro dele e enfrentar as consequências do erro dele, do pecado dele. O mal dessa geração, irmãos, é que peca, vive da forma que quer. Daí quando a fatura chega, porque chega, irmão, não vem pensando que a casa não vai cair não, que uma hora a casa cai. E quando a fatura chega, Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? O que eu fiz? O que você fez? O pecado que você cometeu. Por que meu casamento acabou? Porque você traiu tua mulher. Por que eu estou endividado? Porque você gastou mais do que deveria. Por que eu estou doente? Porque você não cuidou da sua saúde. A fatura chega, irmão. E nesse momento a gente quer dar uma de desentendido. A gente, irmão, estou falando em geral, tá? A pessoa quer dar uma como se, eu não fiz nada, eu sou inocente. Nananina, não. Davi, através da sua resiliência, se arrependeu e enfrentou as consequências do pecado. O sétimo ponto, irmãos, da resiliência de Davi. Mesmo diante da perda e do sofrimento, Davi continuava adorando a Deus. Ele jejuou durante uma semana pelo filho. Quando ele se levanta e ele vê que o filho morreu, a Bíblia fala que ele se lava, come pão e vai para o templo adorar. Aleluia, aleluia. Qual tem sido a sua posição diante de Deus naquilo que você está vivendo? As pessoas, irmãos, têm o péssimo hábito de julgar Deus pela situação que elas estão vivendo. Se eu estou vivendo uma boa situação, Deus é bom. Se eu estou vivendo uma situação ruim, Deus é mau. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A porta de emprego se abriu, Deus é bom. Você ficou desempregado, Deus é bom. Você está saudável, Deus é bom. A doença chegou na sua porta, Deus é bom. Você está com saúde, Deus é bom. Você perdeu um ente querido, Deus é bom. Querido, a nossa régua é incapaz de medir a bondade de Deus, porque Ele entregou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar e nos dar acesso direto ao céu e à sua presença. A gente tem mania de julgar Deus pelaquilo que a gente está vivendo. Se a gente está vivendo, se a gente está com a nossa conta bancária cheia, Deus é bom. Se a gente está no vermelho, Deus é mau. Deus é bom em todo o tempo. E nele não há sombra de variação. Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é bom o tempo todo. E a bondade dEle é que nos mantém de pé. Não interessa o momento que nós estamos vivendo. Na pandemia, Deus é bom. Diante do desemprego, Deus é bom. Diante da crise política, Deus é bom. Diante de todas as tragédias que a gente liga a televisão e é uma enxurrada que faz até a gente nem querer sair de casa, Deus é bom. Diga aí para o seu irmão, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Diante de tudo que está acontecendo, Deus é bom. E Davi, e aquela dificuldade não corrompeu Davi, não comprometeu ele de saber quem ele era. Ele era um adorador por excelência. Ele sabia que estava ali para adorar a Deus acima de todas as coisas. E adorar a Deus, irmãos, deixa eu só deixar bem claro, adorar a Deus não é o pau está quebrando e você está cantando igual um doido, não, alienado, não. Adorar a Deus, você pode estar chorando, você pode estar sentindo, você pode estar gemendo, clamando, mas você continua, você não para, você acredita, você prossegue na fé, porque você é um adorador. Nós temos sido os adoradores nesse tempo de pandemia. Nós temos adorado a Deus de verdade, ou a gente é adorador de fachada, ou a gente julga a Deus conforme a nossa conveniência e conforme a situação que a gente está vivendo. Davi era um adorador por excelência. O filho morreu. Deus não poupou a vida do filho. E ainda assim ele foi para o templo adorar. A situação adversa não mudou o caráter de Davi. Ele era um verdadeiro adorador. O oitavo ponto, irmãos, que fazia de Davi
um homem de resiliência e que teve grandes vitórias através da sua resiliência. Davi amava as pessoas, não as coisas. Vou repetir, Davi amava as pessoas, não as coisas. Quando Davi ficar sabendo que Absalão está vindo para invadir Jerusalém e tomar seu trono, ele podia ter falado assim: o quê? Esse fedelho, esse moleque, esse pirralho, vai vir contra mim? Se eu não me engano, Absalão juntou um exército de 200 mil homens, e Davi tinha sob seu comando um exército de 1 milhão de homens. E Davi podia ter pensado: o quê? Esse moleque, que eu tirei a fralda, que eu troquei a fralda, ele acha que ele pode me derrotar? Manda ele vir que eu vou acabar com ele aqui. Davi tem essa atitude, irmão, não. Quando Davi ficar sabendo que Absalão está vindo, Davi, olha, vamos embora. Ah, por quê? Porque se a gente ficar, Absalão vai matar todo o povo à espada. Davi não ficou em Jerusalém, porque Davi sabia que se ele travasse uma batalha com Absalão ali, todo o povo pagaria pelo pecado dele. Porque aquela rebelião tinha sido profetizada por Natã, que alguém da descendência de Davi iria se levantar contra ele e tomar o trono. E agora ali estava se cumprindo. Davi, olha, vamos embora. Vamos embora. Deixa trono, deixa coroa, deixa tudo aí. Vamos embora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ama mais as pessoas ou as coisas? Você está apegado mais ao seu cargo? Ou você está mais apegado às pessoas que estão em sua volta? Tem gente que ama mais o carro do que a família. Tem gente que ama mais o dinheiro do que os filhos. E tem gente que quer travar relacionamento com os filhos ou com outros através de futilidade. Eu vou dar um carro, eu vou dar um brinquedo, eu vou dar um tênis da Nike, e isso vai substituir a minha ausência de pai, a minha ausência de mãe. Isso vai substituir a minha ausência do irmão mais velho. Isso vai substituir a minha ausência de avô. Tem gente amando mais as coisas do que as pessoas. Nós vivemos num tempo em que o ser humano foi coisificado e perdeu todo o seu valor. O ser humano hoje tem preço, não tem mais valor. E nós estamos vivendo nesse mundo. Só que para Deus, nós não temos preço, nós temos muito valor. Valor esse que foi vertido na cruz do Calvário, através do sangue precioso do seu Filho. Ei, você tem muito valor. Deus ama você. Não importa o que você fez, não importa quem você é, a sua origem, Deus ama você. Você tem muito valor. E da mesma forma que Deus te valoriza e ama você, Deus quer que você ame as pessoas, não as coisas. Não estabeleça relacionamento com as pessoas por interesse. Não estabeleça relacionamento com as pessoas por algo que você pode conseguir. Minha mãe está ali, ó. E uma coisa que Deus ministra muito no meu coração é o seguinte: Fernando, sabe quando tu vai provar que tu ama tua mãe mesmo? Quando ela estiver velhinha e não puder te oferecer mais nada. Ela não puder mais arrumar casa, lavar roupa, fazer comida. Quando ela não puder fazer mais nada por você. E mesmo assim, você querer ela do seu lado e cuidar dela, daí você vai demonstrar com suas atitudes que você ama de verdade. Porque ela não tem nada para te oferecer, mas ainda assim você escolheu ficar do lado dela. Que possamos escolher ficar do lado das pessoas, pelos que elas são, ou pelo que elas podem vir a ser. Porque Deus tem o poder de transformar qualquer pessoa. E não pelo que elas podem nos dar. Não por interesse, mas pelo amor de Cristo, que habita em nossos corações. Ponto 9, irmãos. Davi era liberal e generoso com a obra de Deus. Quando Davi tem em seu coração o desejo de construir um templo, e é repreendido por Natã, e fala assim: olha, não é hora disso. Quem vai construir o templo é o teu filho Salomão. Mesmo sendo impedido, porque tinha as mãos sujas de sangue devido à guerra, Davi agora começa a juntar as ofertas. E juntar tudo, e preparar tudo, para que seu filho Salomão possa construir o templo. E Davi agora começa a reunir o povo, para recolher a oferta para o templo. E Davi dá uma oferta pessoal, de 300 mil talentos de ouro, ouro puro de Ofir, ouro de qualidade, e mais os talentos de prata. Se você pegar a gramatura do ouro, na atualidade, e converter no real,
Davi doou mais ou menos aí, em torno, somando a prata e o ouro, 8 bilhões de reais. Só que o que eu quero focar aqui não é na quantidade que Davi doou, e sim na qualidade da oferta dele. Davi foi o rei mais poderoso de Israel, e ainda assim, ele deu uma oferta de qualidade. E aqui eu abro um parêntese e digo uma coisa: nós como igreja queremos que o evangelho se amplie, que mais pessoas sejam alcançadas, que o evangelho chegue em locais, em nações, em países onde ainda não chegou. Oramos, pedimos a Deus, muitas vezes até vamos a campo, mas poucas vezes as pessoas doam, ofertam, injetam os recursos na obra do Senhor para que isso aconteça. Às vezes a gente vai, compra lanche, vai no McDonald's, gasta mais de 100 conto, vai no shopping, deixa lá no shopping 300 reais, vai não sei aonde e deixa mais não sei quanto, e chega aqui na casa de Deus, é 10 centavos, é 5 centavos, é R$1. Irmãos, vou fazer uma pergunta, só levanta a mão quem quer isso. Quem quer ver o evangelho de Cristo alcançando as nações aí, levanta a mão. Irmão. Vou perguntar de novo, quem quer ver o evangelho de Jesus Cristo alcançando as nações? Amém, melhorou. Se você quer ver isso, além de orar, e além de estar disposto a ir, esteja disposto a contribuir. Esteja disposto a colocar no altar. Porque os missionários, aqueles que se dispuseram em fora, muitas das vezes estão correndo risco de vida pelo evangelho, precisam dos nossos recursos. E não vai descer anjo do céu com um paco de dinheiro na mão, com contra-cheque para pagar, não. Deus sustenta eles através de nós, através do seu povo. Honre Deus com suas finanças, que você será abençoado. E o último ponto, irmãos, para encerrar. Você sabe por quê? Davi foi um homem resiliente, conseguiu superar as dificuldades e se adaptar a elas. Foi porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. O Salmo 16 diz assim: não tenho outro bem além de ti. E tem vários salmos que ele declara o seu amor ao Deus de Israel. Deixa eu te falar uma coisa. Deus deve ocupar o lugar principal na nossa vida. Ame seu esposo, ame seu filho, ame sua mulher, ame seu próximo, mas ame sobre todas as coisas o Deus Todo-Poderoso. E jamais coloque Ele em segundo plano na sua vida, porque Ele não aceita o segundo lugar. Por que Ele não aceita, Fernando? Porque Ele nos colocou em primeiro lugar, quando deu seu Filho unigênito para morrer por nós. E se Ele nos colocou em primeiro lugar, Ele exige que nós o colocamos também em primeiro lugar. Deus exige o primeiro lugar. E para encerrar, irmãos, eu queria orar e fazer uma oração profética aqui. Davi foi escolhido para ser rei. Só que se o irmão for olhar na história, Davi ele não só foi um rei, ele foi o maior rei de Israel. O rei mais amado, o rei mais poderoso. O maior rei que Israel teve foi Davi. E por que ele conseguiu isso, irmãos? Por causa da sua resiliência. Deixa eu te falar uma coisa. O chamado que Deus estabeleceu para você, Deus vai cumprir. Agora, onde você vai chegar no teu chamado, vai depender de você. Davi poderia ter sido um grande rei, mas ele se tornou o maior rei. E teve esse final de vida, por causa da sua perseverança. Se você for olhar no meio acadêmico, no meio histórico, Davi está entre os maiores conquistadores da história. Ele é reconhecido entre os judeus, entre os cristãos e no meio secular. Seu legado, seu testemunho, seu exemplo, atravessou as gerações, impacta nossas vidas até hoje. Por quê? Porque ele foi resiliente. Vamos orar. Eu quero convidar você que quer ter o final de vida que Davi teve, porque, irmãos, eu não estou aqui para tampar o sol com a peneira. Se Jesus não voltar, todo mundo que está aqui vai vestir o paletó de madeira. Ai, Fernando, está repreendido, vamos parar de conversa fiada. Todo mundo que está aqui vai enfrentar a morte, mais cedo ou mais tarde. E a questão não é a morte, porque ela é um fato. A questão é como nós vivemos até ela chegar. O que nós fizemos de nossas vidas. Se nós vivemos pela nossa vontade ou se nós vivemos pela vontade de Deus. Você que quer ter uma vida resiliente,
você que quer enfrentar os obstáculos, você que quer ter um final de vida como Davi teve, quer ser um exemplo, e quer que o seu exemplo, o seu legado, atravesse os anos e as gerações, se levante. Que nós vamos orar para que Deus possa agir na sua vida. Não precisa vir até aqui na frente do seu lugar, se levante. Fala assim: Senhor, eu quero ser como Davi, eu quero deixar um legado de resiliência, eu quero me importar com o meu próximo, eu quero enfrentar o meu pecado, eu quero enfrentar os problemas de frente, eu quero ser liberal e abençoar o reino de Deus, eu quero fazer a diferença nessa geração e ter meu nome gravado na história da Igreja Batista Betel do Pilar do Barro São Bento. Vamos orar. Senhor Deus Pai, em Tua presença, Senhor, nos colocamos agora, pedindo, Senhor, que o Senhor possa agir na nossa vida como Tu agiu na vida de Davi. Porque a Tua palavra fala que quando Davi foi ungido, o Espírito Santo de Deus se apoderou dele. Que Teu Espírito, Pai, possa se apoderar de nós. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha ter o controle da nossa vida. Que Tu, Senhor, venha ser o principal alvo em nossas vidas. Que o céu venha ser a nossa principal meta. Que quando nós estivermos aqui, nós venhamos a ter a resiliência, a contagiar quem está do nosso lado, a deixar um legado de exemplo, a vencer os obstáculos, a se adaptar às situações. Ó Senhor, derrama o Teu Espírito sobre a Tua igreja, derrama o Teu Espírito de sabedoria, o Teu Espírito de equilíbrio emocional, o Teu Espírito de inteligência, de coragem, de fé, que nós possamos ser dependentes de Ti, que o nosso coração não esteja preso aos bens materiais, mas que o nosso coração esteja em Ti, que nós venhamos amar o nosso próximo como nós devemos, que nós venhamos, Senhor, contribuir com o Teu reino, e que nós venhamos, acima de tudo, a Te amar sobre todas as coisas. Aleluia! Levante Davi nessa geração, José, homens, mulheres, que através da resiliência vão fazer a diferença, porque ainda que tombaram, ainda que falharam, ainda que pecaram, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode levantar, o Senhor pode fazer nova todas as coisas, o Senhor pode trazer um novo tempo, novas esperanças, novas promessas, novos sonhos. Basta tão somente que nós não desistamos, que diante da dor, diante do sofrimento, nós prossigamos em frente para que o Senhor venha aqui na nossa vida. Ó Senhor, a Igreja Batista Betel do Pilar enfrentou a pandemia que tem enfrentado, e mesmo diante de todos os obstáculos, continuou em frente. Muitos desistiram, muitos pararam, mas o Senhor é poderoso para trazer de volta. O Senhor é poderoso para trazer as ovelhas de volta ao aprisco, para trazer, conduzir o Teu povo de volta, conduzir o rebanho novamente até o aprisco. Senhor, toca no coração daquele que está prostrado, toca no coração daquele que nesse momento está em casa, que nesse momento está chorando, que nesse momento está desanimado, que nesse momento está em desespero, e vai trazendo cura, consolo, libertação, que nesse momento caiu por causa de pecado. Que o Senhor traga perdão, que o Senhor traga restituição. Senhor, o Teu povo ora, o Teu povo quer ser como Davi, que venceu os obstáculos, venceu os gigantes, venceu todas as adversidades e conseguiu conquistar a vitória, e teve um final de vida espetacular e extraordinário, não porque ele foi rei, não porque ele era crente de Deus, mas porque ele obedeceu a Tua palavra, porque ele cumpriu os Teus mandamentos, porque ele foi resiliente em toda a sua vida, e isso o conduziu a um final extraordinário. Porque muitas das vezes nós vamos ser lembrados não pelo nosso começo, mas pelo nosso final. As pessoas vão se lembrar não pelo nosso início, mas não por como a gente começou, mas como a gente terminou. Aleluia. Receba essa palavra profética em nome de Jesus.